Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973. Edição elaborada para estudo a partir da referida lei obtida no site oficial em 26 de setembro de 2024. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, em todo o território nacional, rege-se por esta lei. Artigo 2º. As disposições desta lei abrangem as unidades congêneres que integram o serviço público civil e militar da administração direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios e demais entidades paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e responsabilidade técnica. Artigo 3º. Aplica-se o disposto nesta lei às unidades de dispensação das instituições de caráter filantrópico ou beneficente, sem fins lucrativos. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, são adotados os seguintes conceitos. 1. Droga, substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. 2. Medicamento, produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 3. Insumo farmacêutico. Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes. 4. Correlato. A substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários, v. Órgão sanitário competente, órgão de fiscalização do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. 6. Laboratório oficial, o laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, com competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 7. Análise fiscal, a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro. 8. Empresa, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal ou subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, equiparando-se à mesma, para os efeitos desta lei, as unidades dos órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios e entidades paraestatais, incumbidas de serviços correspondentes. 9. Estabelecimento, unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 10. Farmácia, estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 11. Drogaria, estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. 12. Ervanaria, estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais. 13. Posto de medicamentos e unidades volante, estabelecimento destinado exclusivamente à venda de medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para
Atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou drogaria. 14. Dispensário de medicamentos, setor de fornecimento de medicamentos industrializados. Privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente. 15. Dispensação, ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não. 16. Distribuidor, representante, importador e exportador, empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais. Insumos farmacêuticos e de correlatos. 17. Produto dietético. Produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais. 18. Supermercado. Estabelecimento que comercializa, mediante autosserviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza. 19. Armazém e empório. Estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Número 9069 de 1995. 20. Loja de conveniência e drugstore, estabelecimento que, mediante autosserviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados. Capítulo 2. Do comércio farmacêutico. Artigo 5º. O comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nesta lei. Parágrafo 1º. O comércio de determinados correlatos, tais como aparelhos e acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, observado o disposto em lei federal e na supletiva dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 2º. A venda de produtos dietéticos será realizada nos estabelecimentos de dispensação e, desde que não contenham substâncias medicamentosas, pelos do comércio fixo. Artigo 6º. A dispensação de medicamentos é privativa de a. Farmácia, b. Drogaria, c. Posto de medicamento e unidade volante, d. Dispensário de medicamentos. Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal. Artigo 7º. A dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica. Artigo 8º. Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos. Capítulo 3. Da farmácia homeopática. Artigo 9º. O comércio de medicamentos homeopáticos obedecerá às disposições desta lei, atendidas às suas peculiaridades. Artigo 10. A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinais e magistrais, obedecida a farmacotécnica homeopática. Parágrafo único. A manipulação de medicamentos homeopáticos não constantes das farmacopeias ou dos formulários homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário federal. Artigo 11. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia baixará instruções sobre o receituário, utensílios, equipamentos e relação do estoque mínimo de produtos homeopáticos. Artigo 12. É permitido às farmácias homeopáticas manter seções de vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos quando apresentados em suas embalagens originais.
Artigo 13. Dependerá da receita médica a dispensação de medicamentos homeopáticos, cuja concentração de substância ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas. Artigo 14. Nas localidades desprovidas de farmácia homeopática, poderá ser autorizado o funcionamento de posto de medicamentos homeopáticos ou a dispensação dos produtos em farmácia alopática. Capítulo 4. Da assistência e responsabilidade técnicas. Artigo 15. A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. Parágrafo 1º. A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular. Parágrafo 3º. Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria e na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos sob a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. Artigo 16. A responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável. Parágrafo 1º. Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração da declaração de firma individual, contrato social ou estatutos da pessoa jurídica ou pela rescisão do contrato de trabalho, o profissional responderá pelos atos praticados durante o período em que deu assistência ao estabelecimento. Parágrafo 2º. A responsabilidade referida no parágrafo anterior substituirá pelo prazo de 1 ano a contar da data em que o sócio ou empregado cesse o vínculo com a empresa. Artigo 17. Somente será permitido o funcionamento de farmácia e drogaria sem a assistência do técnico responsável ou do seu substituto, pelo prazo de até 30 dias, período em que não serão aviadas fórmulas magistrais ou oficiais nem vendidos medicamentos sujeitos a regime especial de controle. Artigo 18. É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, o estabelecimento deverá ter local privativo, equipamento e acessório apropriados, e cumprir os preceitos sanitários pertinentes. Parágrafo 2º. A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde que em dependência distinta e separada, e sob a responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. Artigo 19. Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamentos, a unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de conveniência e a drugstore. Artigo 20. A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de, no máximo, 2 farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar. Capítulo 5. Do licenciamento. Artigo 21. O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário competente dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, em conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta lei. Artigo 22. O pedido da licença será instruído com a. Prova de constituição da empresa, b. Prova de relação contratual entre a empresa e seu responsável técnico. Quando for o caso, c. Prova de habilitação legal do responsável técnico, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia. Artigo 23. São condições para a licença: a. Localização conveniente, sob o aspecto sanitário, b.
Instalações independentes e equipamentos que a satisfaçam aos requisitos técnicos adequados à manipulação e comercialização pretendidas, c. Assistência de técnico responsável, de que trata o artigo 15 e seus parágrafos, ressalvadas as exceções previstas nesta lei. Parágrafo único. A legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios poderá reduzir as exigências sobre a instalação e equipamentos para o licenciamento de estabelecimentos destinados à assistência farmacêutica no perímetro suburbano e zona rural. Artigo 24. A licença, para funcionamento do estabelecimento, será expedida após verificação da observância das condições fixadas nesta lei e na legislação supletiva. Artigo 25. A licença terá sua validade fixada em regulamentação específica pela autoridade sanitária local, de acordo com o risco sanitário das atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos, e poderá ser revalidada por períodos iguais e sucessivos. Parágrafo único. A revalidação de licença deverá ser requerida nos primeiros 120 dias de cada exercício. Artigo 25-A. Os requisitos e procedimentos para registro ou notificação e comercialização de produtos sujeitos à vigilância sanitária considerados de uso tradicional serão regulamentados por ato específico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Artigo 25-B. A transferência de titularidade do registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária fica condicionada ao pagamento da diferença, a maior, do valor da taxa de fiscalização sanitária. Artigo 26. A revalidação somente será concedida após a verificação do cumprimento das condições sanitárias exigidas para o licenciamento do estabelecimento, através de inspeção. Artigo 27. A transferência da propriedade e a alteração da razão social ou do nome do estabelecimento não interromperá o prazo de validade da licença, sendo, porém, obrigatória a comunicação das alterações referidas e a apresentação dos atos que as comprovem, para a averbação. Artigo 28. A mudança do estabelecimento para local diverso do previsto no licenciamento dependerá de licença prévia do órgão sanitário competente e do atendimento das normas exigidas para o licenciamento. Artigo 29. O posto de medicamentos de que trata o item 13 do artigo 4 terá as condições de licenciamento estabelecidas na legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 30. A fim de atender às necessidades e peculiaridades de regiões desprovidas de farmácia, drogaria e posto de medicamentos consoante legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, o órgão sanitário competente poderá licenciar unidade volante para dispensação de medicamentos, constantes de relação elaborada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. Parágrafo 1º. A dispensação será realizada em meios de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres ou aéreos, que possuam condições adequadas à guarda dos medicamentos. Parágrafo 2º. A licença prevista neste artigo será concedida a título provisório e cancelada tão logo se estabeleça uma farmácia na região. Artigo 31. Para o efeito de controle estatístico, o órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios enviará ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, anualmente, até 30 de junho, a relação numérica dos licenciamentos, das revalidações e baixas concedidas às empresas e estabelecimentos de que trata o artigo 21. Artigo 32. As licenças poderão ser suspensas, cassadas ou canceladas no interesse da saúde pública, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, assegurado o direito de defesa em processo administrativo, instaurado pelo órgão sanitário. Artigo 33. O estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de 120 dias terá sua licença cancelada. Artigo 34. Os estabelecimentos referidos nos itens X e X do artigo 4 desta lei poderão manter sucursais e filiais que, para efeito de licenciamento,
instalação e responsabilidade serão considerados como autônomos. Capítulo 6 do Receituário. Artigo 35. Somente será aviada receita. 1. Que seja escrita no vernáculo, redigida sem abreviações e de forma legível e que observe a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. 2. Que contenha o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo de usar a medicação. 3. Que contenha a data e a assinatura do profissional de saúde, o endereço do seu consultório ou da sua residência e o seu número de inscrição no conselho profissional. Parágrafo 1º. O receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, independentemente do ente federativo em que tenha sido emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, nos termos da regulação. Parágrafo 2º. As receitas em meio eletrônico, ressalvados os atos internos no ambiente hospitalar, somente serão válidas se contiverem a assinatura eletrônica avançada ou qualificada do profissional e atenderem aos requisitos de ato da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou do Ministro de Estado da Saúde, conforme as respectivas competências. Parágrafo 3º. É obrigatória a utilização de assinaturas eletrônicas qualificadas para receituários de medicamentos sujeitos a controle especial e para atestados médicos em meio eletrônico. Artigo 36. A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário. Parágrafo 1º. É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas. Parágrafo 2º. É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos. Artigo 37. A farmácia, a drogaria e o dispensário de medicamentos terão livro, segundo o modelo oficial, destinado ao registro do receituário de medicamentos sob regime de controle sanitário especial. Parágrafo único. O controle do estoque dos produtos de que trata o presente artigo será feito mediante registro especial, respeitada a legislação específica para os entorpecentes e os a estes equiparados, e as normas baixadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. Artigo 38. A farmácia e a drogaria disporão de rótulos impressos para uso nas embalagens dos produtos aviados, deles constando o nome e endereço do estabelecimento, o número da licença sanitária, o nome do responsável técnico e o número do seu registro no Conselho Regional de Farmácia. Parágrafo único. Além dos rótulos a que se refere o presente artigo, a farmácia terá impressos com os dizeres: uso externo, uso interno, agite quando usar, uso veterinário e veneno. Artigo 39. Os dizeres da receita serão transcritos integralmente no rótulo aposto ao continente o invólucro do medicamento aviado, com a data de sua manipulação, número de ordem do registro de receituário, nome do paciente e do profissional que a prescreveu. Parágrafo único. O responsável técnico pelo estabelecimento rubricará os rótulos das fórmulas aviadas e bem assim a receita correspondente para devolução ao cliente ou arquivo, quando for o caso. Artigo 40. A receita em código, para aviamento na farmácia privativa da instituição, somente poderá ser prescrita por profissional vinculado à unidade hospitalar. Artigo 41. Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidades, o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará confirmação expressa ao profissional que a prescreveu. Artigo 42. Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou de seu substituto, será vedado o aviamento de fórmula que dependa de manipulação na qual figure substância sob regime de controle sanitário especial. Artigo 43. O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle sanitário especial não poderá conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade.
Capítulo 7 da Fiscalização. Artigo 44. Compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei, para a verificação das condições de licenciamento e funcionamento. Parágrafo 1º. A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o artigo 2 obedecerá aos mesmos preceitos fixados para o controle sanitário dos demais. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser apurada infração ao disposto nesta lei e demais normas pertinentes, os responsáveis ficarão sujeitos a sanções previstas na legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação disciplinar decorrente do regime jurídico a que estejam submetidos. Artigo 45. A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos Estados, Distrito Federal e territórios, através de seus órgãos competentes. Artigo 46. No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a fiscalização apreenderá 2 unidades de produto, das quais uma será remetida para exame no órgão sanitário competente, ficando a outra em poder do detentor do produto, lavrando-se o termo de apreensão em 2 vias, que será assinado pelo agente fiscalizador e pelo responsável técnico pelo estabelecimento ou seu substituto eventual e, na ausência deste, por 2 testemunhas. Parágrafo único. Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário competente, será lavrado auto de infração, aplicando-se as disposições constantes do Decreto-Lei nº 785, de 25 de agosto de 1969. Artigo 47. Para efeito de análise fiscal, proceder-se-á, periodicamente, à colheita de amostras dos produtos e materiais nos estabelecimentos compreendidos nesta lei, devendo a autoridade fiscalizadora, como medida preventiva, em caso de suspeita de alteração ou fraude, interditar o estoque existente no local até o prazo máximo de 60 dias, fim dos quais o estoque ficará automaticamente liberado, salvo se houver notificação em contrário. Parágrafo 1º. No caso de interdição do estoque, a autoridade fiscalizadora lavrará o auto de interdição correspondente, que assinará, com o representante legal da empresa e o possuidor ou detentor do produto, ou seu substituto legal e, na ausência ou recusa destes, por 2 testemunhas, especificado no auto a natureza e demais características do produto interditado e o motivo da interdição. Parágrafo 2º. A mercadoria interditada não poderá ser dada a consumo, desviada, alterada ou substituída no todo ou em parte, sob pena de ser apreendida, independentemente da ação penal cabível. Parágrafo 3º. Para análise fiscal serão colhidas amostras que serão colocadas em 4 invólucros, lavrando a autoridade fiscalizadora o auto de apreensão, em 4 vias, que será assinado pelo autuante, pelo representante legal da empresa, pelo possuidor ou detentor do produto ou seu substituto legal e, na ausência ou recusa destes, por 2 testemunhas, especificado no auto a natureza e outras características do material apreendido. Parágrafo 4º. O número de amostras será limitado à quantidade necessária e suficiente às análises e exames. Parágrafo 5º. Dos 4 invólucros, tornados individualmente invioláveis e convenientemente autenticados, no ato de apreensão, um ficará em poder do detentor do produto, com a primeira via do respectivo auto para efeito de recursos. Outro será remetido ao fabricante com a segunda via do auto para defesa. Em caso de contraprova, o terceiro será enviado, no prazo máximo de 5 dias, ao laboratório oficial, com a terceira via do auto de apreensão para análise fiscal e o quarto ficará em poder da autoridade fiscalizadora, que será responsável pela integridade e conservação da amostra. Parágrafo 6º. O laboratório oficial terá o prazo de 30 dias, contados da data do recebimento da amostra, para efetuar a análise e os exames. Parágrafo 7º. Quando se tratar de amostras de produtos perecíveis em prazo inferior ao estabelecido no parágrafo anterior,
A análise deverá ser feita de imediato. Parágrafo 8º. O prazo previsto no parágrafo 6º poderá ser prorrogado, excepcionalmente, até 15 dias, por razões técnicas devidamente justificadas. Artigo 48. Concluída a análise fiscal, o laboratório oficial remeterá imediatamente o laudo respectivo à autoridade fiscalizadora competente, que procederá de acordo com a conclusão do mesmo. Parágrafo 1º. Se o resultado da análise fiscal não comprovar alteração do produto, este será desde logo liberado. Parágrafo 2º. Comprovada a alteração, falsificação, adulteração ou fraude, será lavrado, de imediato, auto de infração e notificada a empresa para início do processo. Parágrafo 3º. O indiciado terá o prazo de 10 dias, contados da notificação, para apresentar defesa escrita ou contestar o resultado da análise, requerendo, na seguinte hipótese, perícia de contraprova. Parágrafo 4º. A notificação do indiciado será feita por intermédio de funcionário lotado no órgão sanitário competente ou mediante registro postal e, no caso de não ser localizado ou encontrado, por meio de edital publicado no órgão oficial de divulgação. Parágrafo 5. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 3º deste artigo, sem que o notificado apresente defesa ou contestação ao resultado da análise, o laudo será considerado definitivo e proferida a decisão pela autoridade sanitária competente, consoante o disposto no Decreto-Lei nº 785, de 25 de agosto de 1969. Artigo 49. A perícia de contraprova será realizada no laboratório oficial que expedir o laudo condenatório, com a presença do perito que efetuou a análise fiscal, do perito indicado pela empresa e do perito indicado pelo órgão fiscalizador, utilizando-se as amostras constantes do invólucro em poder do detentor. Parágrafo 1º. A perícia de contraprova será iniciada até 15 dias após o recebimento da defesa apresentada pelo indiciado, e concluída nos 15 dias subsequentes, salvo se condições técnicas exigirem prazo maior. Parágrafo 2º. Na data fixada para a perícia de contraprova, o perito do indiciado apresentará o invólucro de amostras em seu poder. Parágrafo 3º. A perícia de contraprova não será realizada se houver indício de alteração ou violação dos invólucros, lavrando-se ata circunstanciada sobre o fato, assinada pelos peritos. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, prevalecerá, para todos os efeitos, o laudo de análise fiscal condenatória. Parágrafo 5º. Aos peritos serão fornecidos todos os informes necessários à realização da perícia de contraprova. Parágrafo 6º. Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise fiscal condenatória, podendo, porém, ser adotado outro método de reconhecida eficácia, se houver concordância dos peritos. Parágrafo 7º. Os peritos lavrarão termo e laudo do ocorrido na perícia de contraprova, que ficarão arquivados no laboratório oficial, remetendo sua conclusão ao órgão sanitário de fiscalização. Artigo 50. Confirmado pela perícia de contraprova o resultado da análise fiscal condenatória, deverá a autoridade sanitária competente, ao proferir a sua decisão, determinar a inutilização do material ou produto, substância ou insumo, objeto de fraude, falsificação ou adulteração, observado o disposto no Decreto-Lei nº 785, de 25 de agosto de 1969. Artigo 51. Em caso de divergência entre os peritos quanto ao resultado da análise fiscal condenatória ou discordância entre os resultados dessa última com a da perícia de contraprova, caberá recurso da parte interessada ou do perito responsável pela análise condenatória à autoridade competente, devendo esta determinar a realização de novo exame pericial sobre a amostra em poder do laboratório oficial de controle. Parágrafo 1º. O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 10 dias, contados da data da conclusão da perícia de contraprova.
Parágrafo 2º. A autoridade que receber o recurso deverá decidir sobre o mesmo no prazo de 10 dias, contados da data do seu recebimento. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo referido no parágrafo 2, sem decisão do recurso, prevalecerá o resultado da perícia de contraprova. Artigo 52. Configurada a infração por inobservância de preceitos ético-profissionais, o órgão fiscalizador comunicará o fato ao Conselho Regional de Farmácia da jurisdição. Artigo 53. Não poderá ter exercício nos órgãos de fiscalização sanitária o servidor público que for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou que prestar serviços à empresa ou estabelecimento que explore o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Capítulo 8. Disposições finais e transitória. Artigo 54. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia baixará normas sobre a padronização do registro do estoque e da venda ou dispensação dos medicamentos sob controle sanitário especial, atendida a legislação pertinente. B. Os estoques mínimos de determinados medicamentos nos estabelecimentos de dispensação, observado o quadro nosológico local. C. Os medicamentos e materiais destinados a atendimento de emergência, incluídos os soros profiláticos. Artigo 55. É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento. Artigo 56. As farmácias e drogarias são obrigadas a plantão, pelo sistema de rodízio, para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Artigo 57. Os práticos e oficiais de farmácia, habilitados na forma da lei, que estiverem em plena atividade e provarem manter a propriedade ou copropriedade de farmácia em 11 de novembro de 1960, serão provisionados pelo Conselho Federal e Conselhos Regionais de Farmácia para assumir as restrições deste artigo não poderão exercer outras atividades privativas da profissão de farmacêutico responsabilidade técnica do estabelecimento. Parágrafo 1º. O prático e o oficial de farmácia nas condições deste artigo não poderão exercer outras atividades privativas da profissão de farmacêutico. Parágrafo 2º. O provisionamento de que trata este artigo será efetivado no prazo máximo de 90 dias, a contar da data de entrada do respectivo requerimento, devidamente instruído. Artigo 58. Ficam revogados os decretos do Governo Provisório números de 9 de novembro de 1931, que retificou o primeiro, 19.606, de 19 de janeiro de 1931, 20.627, 20.377, de 8 de setembro de 1931, ressalvados seus artigos 2 e 3, e a Lei nº 1472. De 22 de novembro de 1951. Artigo 59. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 17 de dezembro de 1973, 152º da Independência e 85º da República. Emílio G. Médici. Mário Lemo.